Paulo aqui, advogado tributarista, e o tema do vídeo de hoje é: qual é a diferença entre dívida ativa e débito tributário? A dívida ativa, ela se trata de um registro formal que o governo possui acerca de todos os débitos, todas as dívidas que ainda não foram pagas pelo contribuinte, enquanto que o débito tributário diz respeito propriamente àquela dívida que ainda se encontra em aberto, que ainda não foi paga, que esteja ou não sob o feito de uma execução fiscal, né, tendo essa dívida sendo ajuizada como uma cobrança fiscal ou ainda não. A diferença principal é que a dívida ativa se trata de uma inscrição formal que permite ao fisco realizar a cobrança judicial desta dívida que se encontra em aberto, que ainda não foi paga, que se encontra em atraso. Enquanto que o débito tributário ainda está no âmbito da Receita Federal e pode ainda não ter sido alvo de uma execução fiscal, pode ainda estar dentro da fase de cobrança, ali com as notificações do fisco ali para o contribuinte. Então, quando um débito tributário ele não é pago no prazo previsto e tendo sido esgotadas as opções de encontrar, né, de realizar esse pagamento, de o fisco reaver esse valor, é iniciado então esse processo de execução, onde o fisco inscreve o nome do contribuinte em dívida ativa e se inicia ali esse processo judicial de cobrança para que o fisco possa reaver esse valor, seja por meio de valores em contas do executado ou através de bens que ele possua em seu nome, registrados em seu nome. Isso significa que essa pendência fiscal ela é formalizada para a cobrança judicial, sendo registrada no cadastro oficial da União, do Estado ou do município ao qual aquele tributo seja devido. Então, se está sendo cobrado uma dívida de IPTU, por exemplo, uma dívida municipal, irá ser averbado no cadastro daquele município aquele registro de cobrança. Inclusive, a própria certidão de dívida ativa, que é o documento que instrui todo esse processo de cobrança judicial de uma dívida, né? Que é o documento ali que o fisco municipal, estadual ou federal, ele anexa ali inicialmente para realizar esse processo de cobrança. Ele precisa ter alguns requisitos, né? Essa certidão de dívida ativa, ela precisa conter algumas características que são fundamentais para que ela tenha validade, para que aquela cobrança ela seja realizada ali da forma correta e seja de fato exigível. Então, essa certidão de dívida ativa, para que ela seja considerada válida, ela precisa constar o nome do devedor, o CPF ou o CNPJ do mesmo, o valor da cobrança, a data de inscrição em dívida ativa e também a natureza da cobrança da dívida. Caso alguma dessas informações não conste na certidão de dívida ativa, ela é considerada nula, ela não possui validade e os seus efeitos não podem ser tornados notórios, não podem ser considerados para a cobrança do contribuinte. E quem traz esses requisitos, essas características que a certidão de dívida ativa ou o CDA precisa ter para que os seus efeitos sejam de fato levados em consideração é o próprio Código Tributário Nacional, no seu artigo de número 202. Portanto, se esse assunto foi útil para você, compartilhe com alguém que precisa conhecer essa dica também e saber mais sobre esse assunto. Caso você queira estar por dentro das principais atualizações sobre o direito tributário que estão ocorrendo em âmbito nacional, você pode estar me seguindo no Instagram, porque lá nos stories eu posto qualquer tipo de atualização do universo tributário, e você que me acompanha estará por dentro de todas essas notícias. E caso você queira conhecer mais sobre a regularização de débitos tributários, você pode estar adquirindo o meu e-book através do link que eu disponibilizei aqui no meu perfil, ou também no meu perfil do Instagram. E através deste livro, deste manual, você pode conhecer um pouco mais sobre a regularização ou até mesmo utilizar as dicas que eu coloquei lá para quitar uma dívida que você tenha pendente, né? Porque nesse e-book eu disponibilizei diversas estratégias que podem te ajudar a regularizar, a estar em dia com as suas dívidas fiscais, mesmo não tendo condições para arcar com o pagamento à vista. Diversas oportunidades que podem ser úteis para que você consiga quitar as suas dívidas. Até breve.